Nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 17, versículo 32. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E Emmanuel vem comentar na lição 114 do livro Pão Nosso, Novos Atenienses. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se a sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Vamos lá. A passagem de hoje está se referindo ao momento do Ato dos Apóstolos, no livro, que está falando da missão de Paulo. E Paulo, a gente sabe que Paulo teve uma missão muito interessante na Grécia. Começou por Tessalônia, né? A carta aos Tessalonicenses. Corinto também fica na Grécia, mas quando chegou lá na capital mesmo, em Atenas, na capital da Grécia, o que conta aqui o versículo foi que Paulo começou a falar de maneira muito imponente, como sempre, né? Quem conhece a história do Paulo, falando sobre a parte filosófica da doutrina do Cristo, mas quando foi falar da ressurreição dos mortos, da imortalidade da alma, da continuidade da vida, ele recebeu o sarcasmo e a partir daquele momento ele passou a ser desrespeitado. Gente, o que a gente vai trazer aqui hoje como informação também serve muito principalmente para os espíritas. Tá? É muito comum, a gente percebe isso na pele, nossos companheiros de outros ciclos religiosos, como o ciclo católico e o ciclo protestante nas suas diversas maneiras aí de divisões aí depois. Né? Porque a gente fala hoje de protestantes, né? O protestante tem tanta divisão hoje, mas tem os tradicionais, que são aqueles que vêm da Reforma, com Lutero, anglicano, lá por conta da igreja na Inglaterra, porque o rei queria se casar de novo, né? E anabatista, que virou batista, presbiteriano, que os dois, tanto anabatista como presbiteriano, começaram na Alemanha. Todo esse esse movimento protestante, mas também tem os pentecostais, neopentecostais. A gente para conversar com as pessoas e, num primeiro momento, se você está falando do Cristo, dos versículos do Novo Testamento, e até uma curiosidade, parece incomodar alguns deles, realmente. Ele fala, como é que pode o espírita conhecer o versículo, né? Como se, né, o conhecimento e o estudo fosse privilégio de apenas um determinado grupo, o que absolutamente não tem o menor sentido, né? Mas a gente começa a falar quando entra num ponto qualquer, ou então às vezes você nem precisa entrar num ponto qualquer de divergência, a pessoa só por saber previamente que a sua religião é outra, ela já te ouve com um pé na frente, outro atrás, buscando ouvir alguma palavra que desagrade o ouvido para dali começar a querer dizer que nós estamos errados, que nós estamos equivocados, enfim, esse ponto de vista. A gente não quer aqui, de forma alguma, criticar a conduta deles, a gente só quer aqui chamar a atenção de que o espírita verdadeiro, o espírita que já entendeu o amor do Cristo, vai entender que você desrespeitar a religião das pessoas é você desrespeitar aquilo que ela traz de mais importante na vida dela, a base da vida dela, e que configura uma das maiores faltas de amor ao próximo. Então,
esse tipo de comportamento a gente até aceita que veio de outro para a gente. Mas daqui da gente para outro não pode vir jamais. A gente tem que estar o tempo todo alimentando o nosso coração dessa necessidade de respeitar o próximo, de amar o próximo e de entender que toda fruta tem seu momento de amadurecer e que quem garante que nós também estamos no nosso momento mais maduro? Não estamos. Né? Por isso que eu me lembro de uma música que é muito querida aqui do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, ficar ali enclausurado ali no ostracismo, preso naquele ponto de vista dele. Né? A gente está o tempo todo revendo nossos conceitos e mudando, é assim que funciona mesmo. Mas os nossos conceitos, como eu estava agora tendo uma conversa nesse feriado muito interessante com alguns familiares que são de outras religiões, e teve um momento que eu virei para eles e falei, gente, mas olha só, o destino de toda a humanidade na Terra é um dia olhar para o Cristo e reconhecer no Cristo, no mínimo, uma figura especial demais. Para depois cada um, você vê que cada lugar aí do mundo já chama o Cristo de alguma maneira. Um vai dizer que é Deus, outro vai dizer que é o Filho do Deus, é o maior representante, é o maior Buda, é o maior iluminado, é o maior essênio, cada um vai chamar de um jeito. Mas o destino é que cada um reconheça, cada um no seu momento, que Jesus é o nosso principal aqui representante, é o espírito mais evoluído que esteve na Terra, e chame o nome que quiser, que para ele, pelo amor que ele tem com cada um de nós, não vai fazer a menor diferença o nome que queiram chamar, ou que queiram impor que os outros chamem também, não vai fazer a menor diferença isso. Outra coisa também, teve uma hora que uma querida amiga, né, ela perguntou assim, não, mas vocês acreditam na Bíblia? Gente, vai chegar um momento também que fatalmente todas as pessoas que tiverem acesso à Bíblia também vão olhar para a Bíblia e falar, esse livro é especial. Não tem como não reconhecer que esse livro não seja especial. Ah, mas o especial dele, não, é dividido em Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão contar a história mais bonita da história da humanidade. E não foi porque me impuseram, não, foi porque eu naturalmente comecei a ler aquilo ali, e cada vez que eu leio, eu admiro ainda mais agora pegando o Emmanuel, que está ajudando a gente a destrinchar, a tirar o véu que está por trás da letra. Isso vai acontecer. Então, a questão de você querer impor às pessoas que as pessoas pensem de determinada maneira, ou fazer sarcasmo com as pessoas, como Paulo sofreu aqui em Atenas, é uma questão assim, da gente parar para analisar e pensar assim, nós podemos passar por esse tipo de coisa e devemos estar preparados para passar por esse tipo de coisa, mas jamais devemos nos permitir que esse tipo de comportamento saia da gente com relação às outras pessoas. Jamais devemos permitir que sejamos os novos atenienses, como está dizendo. Você vê que Paulo de Tarso, ele simplesmente estava falando do amor ao próximo, estava falando da necessidade do perdão, da necessidade de amar o inimigo. Quando foi falar de ressurreição dos mortos, recebeu o sarcasmo e praticamente foi expulso e não teve a sua doutrina aceita. Mas tudo bem. Né? O que o Paulo fez? É o que Jesus recomendou até. Jesus tem um momento que ele fala de maneira bem clara para os discípulos, fala assim, ó, não vades ter com os gentios primeiro, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque esses estão mais preparados para receber a boa nova. E depois ele escalou e nomeou, Paulo de Tarso, então falou, Paulo, você vai levar até os gentios. Não conseguiu nada lá? Sai de lá e vai para outro lugar. Por isso que o Novo Testamento está recheado de cartas de Paulo. E você vê quantos lugares ele foi. Romano, Corinto, Tessalonicense. Foram tantos lugares que ele foi, né? E fora as cartas também, carta a Timóteo, carta a Tito. Além dos lugares, carta aos Hebreus, enfim, não estava num lugar só. Então, deu errado aqui, tá bom, vamos respeitar e vamos para outro lugar. Não quer aceitar agora, tá bom, vamos. E vai procurando fazer o seu trabalho, de maneira porque no livro dos Médios, escrito por Allan Kardec, ele fala assim, ó, não vamos ter a preocupação de fazer proselitismo, de fazer conversão de ninguém, mas estejamos prontos, preparados, porque o assunto acerca da espiritualidade, da imortalidade da alma, da ressurreição dos mortos, vai chamar tanto a atenção daqui para frente que naturalmente as pessoas vão vir procurar a gente, querendo esclarecimento, querendo tirar dúvida. Aí sim, estejamos preparados para esses e façamos o nosso trabalho
do fundo do nosso coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.